choca falar que vai ouvir acabar. Agora já depois dessa primeira, eu vou dar os exemplos agora do que eu estou falando de acabar o espiritismo, depois do que a gente conversou aqui agora. Na questão da ciência, por exemplo, que está intimamente ligada à mediunidade, né? Quando se fala de mediunidade, a gente liga à ciência, o aspecto que mais estuda, né? Esse tríplice aspecto da doutrina, o que estuda, o que comprova, né? O que comprova a veracidade dos fatos através da ciência é a mediunidade. Hoje a mediunidade dentro do espiritismo é religião. Não é ciência. Hoje a mediunidade dentro da doutrina espírita e dentro do movimento é religião. Então a pessoa ela entra dentro de um centro porque ela é médium, ela se vê como religiosa. Ela acha que todos os atos mediúnicos em que ela está vendo e que ela está sendo intermediária, ela acredita que aquilo é uma religião. Isso não é religião. Mediunidade não é religião. Mediunidade é ciência. Como se fosse só ela estar presente e vendo aquilo, presenciando. Ela se torna uma pessoa religiosa. É a cultura também. Você já terminou a sua introdução? Não. E aí Termine, então. está se condicionando a prática mediúnica a ser espírita, a ser um bom espírita. Se você frequenta se você se reconhece como médium, só que você não está dentro de uma casa espírita, você não está recebendo espírito, você não está dando consulta, você não está falando através deles, você não está na religião, você não é um religioso. Isso não é espiritismo. O espiritismo é o entendimento da ciência. Se a gente quiser, a gente fala primeiro desse aspecto científico, depois a gente volta nos outros, de revisão disso daí, que inclusive dá para o Sidney falar. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, eu me reconheci médio. Então, o que a gente percebe? Que esse matar que eu estou falando não é por evolução, é por negação. E isso vai matar mesmo. Não é por evolução. Porque a ciência realmente ela evolui e ela deve evoluir. Né? E a mediunidade, o entendimento da mediunidade, ele não está acompanhando essa evolução da ciência. Então, o médium ele não consegue perceber que tudo é energia, que existe uma troca de energia, que todo aquele movimento num trabalho mediúnico ele é todo energético e científico. O que é a ciência? Você pega o fato, você estuda o fato, testa esse fato, aprimora esse fato, expõe a N possibilidades. Puxou, vamos testar esse fato com a luz acesa, vamos testar esse fato com a luz apagada, vamos testar esse fato de segunda-feira, vamos testar esse fato de terça-feira. E o que está se condicionando? O fato só funciona se você sentar nesta cadeira, se você falar desta forma e se você se qualificar como médium que só recebe espírito trevoso de segunda-feira à noite das 8 às 9h30. Isso não é espiritismo. Matou-se o espiritismo. É disso que eu estou falando em relação só nessa parte científica que é a mediunidade, que é um dos maiores equívocos dentro da doutrina, que mediunidade é religião. Mediunidade não é religião. E está sendo vendido que mediunidade é religião e mais, que mediunidade está ali num mecanismo compensatório e de resposta de dúvidas pessoais. E a mediunidade,
A questão da ciência vem aí para o quê? Para te esclarecer fatos, e não para te confundir mais, e não para te aprisionar, e não para te condicionar, e não para te subjugar. E dentro da doutrina espírita, a mediunidade está usando para tem este efeito. Então o espiritismo vai morrer. No científico ele já morreu. E como assim? A gente sabe, o paralelo, o tripé, a tríplice, a seta que o espiritismo tem. A gente sabe que 3 pontos determinam o plano. Se te mata um ponto, acabou o plano. Mas matou os outros 3. Eu vou falar da morte dos outros 3. Vamos ainda na ciência aqui. Mas assim, nesse ponto, se realmente está confundindo a mediunidade com religião, em vez de ciência, aí acabou. Porque aí o propósito deixou de existir. Desvirtuou. Aí, quando vocês chamam as pessoas à lucidez, olha, vamos estudar o livro dos médiuns para nós vermos a metodologia, o estudo que foi feito. Não vamos estudar, porque não precisa. Né? Eu já sou médium, né? Eu estou amparado pela espiritualidade. O mentor me influencia. Aí vem a questão da religiosidade, né? Eu estou dentro de um centro. Eu estou dentro de um centro espírita. Os espíritos superiores estão cuidando de tudo. E o que isso impulsiona a pessoa? A não se responsabilizar pelos atos dela. Qualquer efeito mediúnico dentro do centro espírita foram os espíritos. Eu não tenho nada a ver com isso. Só que o que a ciência diz? De onde parte, né, o polo energético para que aconteça uma comunicação? Não é do encarnado, que é o medianeiro? Isso é ciência. Então, tá vendo? É o básico. O básico, se discutir o básico. Não é nem teoria de... Não é nem os mecanismos da mediunidade, aquele livro lá do Chico Xavier lá na frente, que começa falando de prótons, de íons, né? Mediunidade é uma ciência que precisa ser estudada, né? E eu não conheço eu tenho mais de 30 anos de espiritismo, eu não conheço nenhuma pessoa que domine a ciência da mediunidade como ela deve ser. Eu não conheço. Eu, nesse sentido aí, independente do aspecto que a gente estiver discutindo no espiritismo, eu acho que hoje a gente é vítima dessa que eu chamo de síndrome de autoridade. Então, por exemplo, autoridade. A pessoa entende que ir ao centro a torna espírita, assim como ir à igreja a torna católica. O mesmo vale para os gestores. O cara que dirige um centro ou uma atividade espírita há 6 meses, ele se diz espírita. Como você disse, durante 1h30 da reunião semanal existente. E o restante do tempo? Ele continua praticando o espiritismo ou ele só faz o espiritismo de vitrine, né? E aí o que acontece? O cara, qual religião você é? Eu sou espírita. Então ela se coloca na posição de autoridade, né? Dizer, não, você não sabe, sou eu que estou lá, sou eu que estou vendo e aprendendo, então você não sabe o que é ser espírita. E eu sou médium, tá? E ainda tem isso, eu sou médium, eu sei o que eu estou falando. Exatamente. E isso é fruto do tempo que a gente está vivendo, né? Desse mundo de internet aí, que todo mundo é autoridade em 15 minutos, né? O cara começou a estudar, como por exemplo... Oi? Viu um vídeo no YouTube e está se achando. Exatamente, viu um vídeo no YouTube de 5 minutos e aí acha que já aprendeu tudo, né? Ou então o cara viaja para fora, passa em frente à placa do Google e quando volta fala assim, porque quando eu fui visitar o Google,
Na verdade, ele foi tomar um café lá dentro, ele não foi fazer uma visita, ele não foi recebido por um profissional, ele não discutiu o código, ele não discutiu o serviço, não discutiu nada, né? Ele foi na cafeteria e comprou uma camiseta, comprou uma xícara. Então, a gente vive esse tempo de síndrome de autoridade, né? Que todo mundo se acha autoridade num determinado assunto, num determinado tema. Na verdade, o que te torna um religioso são as ações, o conjunto de ações ao longo da sua encarnação é o que vai te tornar um verdadeiro espírito. Que vem Dia do desses, por aspecto, exemplo, como? que vem do aspecto religioso, que é Jesus Cristo, que é o terceiro aspecto, que também está sendo desvirtuado. Né? Até Sobre qualquer aproveitando. ótica você está falando. Não, eu estou falando sobre o aspecto religioso, ele está sendo desvirtuado no seguinte, que os valores morais, eu estava até falando, quando eu entrei na doutrina e quando vocês entraram, eu até falei isso na minha palestra sexta-feira, existia uma palavra que era vírgula na boca dos espíritas, reforma íntima. E hoje não se fala mais em reforma íntima. Em qualquer vídeo que você veja da atualidade, em qualquer palestra da atualidade, não se fala mais em reforma íntima. Se fala em merecimento. Né? Foi totalmente. A questão da moral cristã está sendo totalmente desvirtuada dentro da doutrina, que é esse aspecto religioso. Né? As pessoas, o espiritismo, ele não está mais consolando as pessoas, ele está compensando as pessoas. Então está mudando esse caráter de consolo para compensatório, porque para tudo existe uma resposta desvirtuada da parte cristã, da parte da moral cristã. Por que não se fala mais em reforma íntima? Porque quando você reflete sobre a reforma íntima, você reflete sobre todas as suas dificuldades, todos os seus defeitos, né? Aquilo que a gente sempre ouvia, sobre os vícios, sobre os defeitos que a gente precisa constantemente nos melhorar. Hoje em dia, quando uma pessoa entra dentro do centro e o que se vende hoje, não é dessa forma, né? Quando se fala, você não pode se depreciar dessa forma. Você é um ser de luz, né? Você é uma pessoa que leva a entender que as outras pessoas que estão em volta de você que te devem. Né? Que você não tem responsabilidade com nada. Aí junta esse desvirtuamento religioso com a questão da pessoa achar que mediunidade é religião, ela acredita que ela é o salvador da pátria. Ela começa a falar em nome dos espíritos e ao nome dos mentores, que hoje a gente vê o seguinte, a pessoa morreu hoje, daqui 3, 4 semanas ela já está dando comunicação dentro do centro. Isso é impossível dentro do que a gente estuda. E isso está se tornando possível porque não está se praticando o espiritismo, está se praticando qualquer coisa, menos o espiritismo. Em evangelhos, né? Momentos em que são destinados a evangelhos, né? Olha, vamos abrir para o evangelho. Fica se discutindo banalidade. Fica se trazendo banalidade. Olha, porque veja, as pessoas se põem no direito de começar a pedir muito, a se dirigir ao espiritismo como uma coisa, como eu falei, compensatória. Olha, eu estou vindo aqui, a minha semana tem que ser maravilhosa. Nada de ruim pode acontecer comigo. É uma premiação, né? É compensatório, não é consolo. Não é, o consolo já não existe mais, é compensação. Novamente, nesse aspecto religioso,
está se matando o espiritismo. Está se matando. Bem-aventurados os aflitos, imagina, a pessoa ela é posta numa redoma de vidro, né? Sofrimento não existe. E para que tem os bem-aventurados aflitos ali? Né? Até fiz uma pergunta no nosso grupo, né? Existe fora da caridade não há salvação. Hoje em dia fora do centro não há salvação. Porque se você não está dentro do centro, você não é salvo. Você é condenado a enlouquecer. Você é condenado a se excluir. Você é condenado a ser um obsediado para o resto da sua vida. Então, é por isso que cada vez mais eu chego a essa conclusão. O espiritismo está morrendo. E quem está matando o espiritismo são os espíritas. E quando eu entrar na parte filosófica, então, vamos discutir essa questão da religião, mas quando a gente entra na parte filosófica, é aí que a coisa piora. Então já faça a introdução da parte filosófica aí, então, para nós. Então, mas hoje está se pensando o seguinte, o espiritismo segundo o BBB segundo o espiritismo. O que o espiritismo tem para dizer sobre o acidente de avião que aconteceu lá na China? O espiritismo precisa responder por que estamos com esse presidente. O espiritismo precisa responder por que existe um aumento dos produtos hoje em dia. O espiritismo não é para responder isso. Cadê o pensar? Né? Cadê o juntar o Lé com o Cré? As pessoas elas estão numa fase tão inebriada, assim, tão superficial, elas não conseguem pensar o mínimo. Né? Você assistir um absurdo desse, você ficar 1h, 40 minutos vendo a pessoa discorrer sobre, por exemplo, um dia desse, né, que eu vi, que as personalidades dos apóstolos atrapalharam a missão de Jesus Cristo. Aí você vê um ser discorrendo sobre aquilo 40, 50 minutos e as pessoas batendo palma, achando lindo, maravilhoso. Sabe, parece que você está vendo... Você está vendo aquilo e aquilo está te envolvendo e a pessoa não pensa em nada, no mínimo. Onde personalidades dos apóstolos iam atrapalhar a missão de Jesus, sendo que ele já sabia de tudo. Isso é o básico. Né? Isso é o mínimo. O Jairson foi simpático agora, ele foi assim, usando o eufemismo, ele falou, as pessoas estão inebriadas. Eu costumo dizer que está tendo um déficit neuronal sináptico no córtex cerebral da maioria das pessoas. Exato, mas agora como eu estou me tornando um operador do direito, eu tenho que medir as palavras. Porque assim, para não falar retardado. Então, eu tentei falar de uma maneira mais elaborada, então, o déficit de sinapses neuronais no córtex cerebral das pessoas, enfim. Eu preciso me conter nas palavras agora. Que é a chamada preguiça mental. As pessoas não querem, não quer ler com cré, o cara não quer pensar, sabe? Não. Assim, não quer. Aí sim, realmente, é o aspecto filosófico. Cara, vamos filosofar. Não, para quê? Sabe? Discutir, para quê? Eu lembrei uma frase agora do meu orientador, ele fala assim, que é interessante você discutir, sobretudo quando você discute coisas que tem uma linha de raciocínio, tem uma ciência por trás. Eu falo assim, pelo menos aqui, quando a gente discute esse tipo de coisa, a gente sabe onde que sai e onde que chega. Porque se você discute o esotérico, enfim, o absurdo, o surreal, é sexo dos anjos, você não sabe onde é que você termina. Mas quando você discute algo que tem um embasamento, tem uma filosofia, tem um raciocínio, você sabe onde começa e onde termina o seu raciocínio. Onde vai culminar
a discussão. E aí a palavra que eu gosto de usar. No final de uma discussão, qual que é a meta? A meta de toda e qualquer discussão é o convencimento. E a palavra é legal, convencer, você vê esse junto. Não existe no final de uma discussão uma co-derrota. Não, existe um convencimento. Todo mundo ganha no final de uma discussão. Teoricamente, né? Claro. Mas aí a gente percebe o seguinte, que esse não pensar, ele está sendo estimulado, né, dentro do movimento, as pessoas a não pensarem. Né? Porque é o que eu costumo falar, enquanto você acredita, esse acreditar, ele se baseia em fatores externos. Precisam coisas acontecerem para você acreditar. Agora, quando você sabe, já interiorizou. É totalmente diferente. E o que a doutrina nos encaminha? Nos encaminha ao saber e não ao acreditar. E o que está sendo condicionado? As pessoas precisam falar que elas acreditam. Você acredita nos espíritos por quê? Porque fulano é médium. Né? Aí você parte por uma coisa mais difícil, mais assim, vamos dizer, menos que fatores, né? Você acredita em Jesus? Acredito. Por quê? Porque eu fui beneficiado. É diferente de você saber que Jesus está na sua vida nas dificuldades e nas facilidades. E o papel do Espiritismo é isso. Trazer para as pessoas o consolo de que Jesus está principalmente nas dificuldades. Reconhecer Jesus nas dificuldades, reconhecer o apoio, né, nas dificuldades. Por isso que tem, se te bater numa face, dê a outra, isso é Jesus. Amar os vossos inimigos, é Jesus. A sua mão esquerda não veja o que faz a sua direita, é Jesus. Bem-aventurados aflitos, é Jesus Cristo. Né? E como eu costumo falar, falei na sexta-feira isso também, lembrando que eu falei na sexta. A palavra direito não existe dentro do Evangelho. A palavra que existe é o dever. Inclusive, tem um texto voltado para dizer o quê? O dever. E o que está se propagando? Direitos. E não deveres. Então, quando eu me intitulo médium, que foi o que o Sidney bem falou, eu tenho uma série de direitos adquiridos com o cargo e com a posição que eu estou. E eu posso falar, um dos direitos, né? Falar em nome dos espíritos. Se eu trato isso como direito, eu sou totalmente responsável. Se eu trato falar pelos espíritos como um dever, é outra história. É totalmente diferente. Então, para mim, é por isso que o espiritismo está morrendo, e pela mão dos espíritas. Não se reconhecem mais espíritas por atitude. Se reconhece os espíritas hoje pelo tanto de respostas que eles dão, porque você vê que hoje em dia a maioria desses lugares espíritas abre uma caixinha do quê? De pergunta. Não é? Então está se reconhecendo os espíritas pelo tanto que eles respondem, não pelo tanto que eles fazem. E é totalmente o inverso, né? O espírito ele precisa ser reconhecido pelas suas atitudes, principalmente diante das dificuldades, principalmente para consolar o outro, principalmente para acolher o outro. E isso não está se fazendo. O espiritismo está se reconhecido pelo tanto de resposta que dá, pelo tanto de propaganda que ele faz, pelo tanto de vídeo que ele publica, pelo tanto de assuntos que ele
pseudo domina na sua variedade toda. É o que eu te falei, é o que eu falei para vocês. Eu não conheço uma pessoa que seja plena em conhecimento científico dentro do espiritismo. Eu não conheço uma pessoa que seja plena em conhecimento filosófico e nem no religioso.